queria dar boa noite a vocês e agradecer ao convite aqui de Rogério para participar desse evento, fazendo algumas reflexões sobre esse tema que eu combinei, sobre fotografia, como ela anunciou, fotografia, narrativa e política, de forma a condensar algumas questões que me parecem relevantes, né, vou falar aqui, não ao contrário de Gabo, não vou falar aqui como um realizador, né, como um fotógrafo, mas como alguém que lida com fotografia, mesmo não sendo um especialista em fotografia, muito menos um especialista em fotolivros, mas alguém que lida com imagem e que, obviamente, inclui fotografia, inclui fotolivro e outras manifestações, outras formas de gravar imagem, de difundir imagem. Então, o que eu queria fazer aqui é evocar alguns dos sentidos que possam existir entre esses três termos, né, que eu elenquei como título de minha apresentação: fotografia, narrativa e política. Não quero fazer isso a partir de um ponto de uma discussão conceitual ou teórica, mas fazer isso a partir da discussão de alguns trabalhos fotográficos, né, mais precisamente a partir de 3 fotolivros, né, 2 deles produzidos recentemente por jovens artistas, e o terceiro já é produzido já há alguns anos por um artista que já está há muitos anos inserida, né, na tradição do meio da fotografia. E a escolha do fotolivro, né, que evidentemente é o foco, né, do encontro aqui, do Campo Expandido, mas tem 2 motivos, além disso, que me levam a pensar essa questão da fotografia, da narrativa e política a partir do fotolivro, né? A partir desse meio, né, dessa plataforma de veicular fotografias. O primeiro motivo se refere, por um lado, ao fato de que a gente sempre associa a fotografia de alguma pessoa, ou de algum fato, de algum lugar, né, à necessidade, ou quase sempre associamos, e eu acho que o Gabo trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente associa a fotografia à necessidade de reter a memória de alguma coisa, a reter a memória de alguém, né, que já não está presente, seja porque nos afastamos da pessoa, seja porque a pessoa morreu, seja porque viajamos de uma cidade que queremos lembrar. Porque a fotografia está associada a essa nossa vontade, a essa necessidade, por diversos motivos pessoais ou coletivos, comuns ou mais solenes, né, a vontade ou a necessidade, muitas vezes, de memorizar alguma coisa. Afinal de contas, as memórias são fugidias, são enganosas, são ilusórias, né? E a fotografia, de alguma maneira, nos serve, muitas vezes, como um modo de reter essas memórias, dar uma fisicalidade, dar uma presença a essas memórias. Ocorre que nenhuma fotografia em particular, né, ela é capaz de dar conta disso, né, de sintetizar, uma única imagem é incapaz de sintetizar memórias. E é interessante quando o último trabalho que o Gabo apresentou aqui é justamente esse painel, né, de lembranças daquelas 2, do colombiano e da moça lá de Angola, que a memória não está representada por uma imagem, mas por um conjunto, né, que poderia ser um conjunto muito maior, menor, mas um conjunto de imagens tentando sintetizar um pouco dessas coisas, dessas recordações, dessa vida passada que já não está lá, né, que está em outro lugar que foi deixado, está com outras pessoas que foram deixadas, etc. Então, reunir um conjunto de imagens, né, sobre o mesmo fato, sobre o mesmo assunto, ou sobre a mesma pessoa, né, tal como ocorre em fotolivros, né, porque, afinal de contas, fotolivros, a definição mais básica do fotolivro seria a articulação de uma série de imagens fotográficas sequencialmente, né, no suporte do livro, né, é uma estratégia razoável frente a essa necessidade de cercar um pouco, de circunscrever um pouco melhor as lembranças que nós temos, diminuindo um pouco as incertezas que cercam as lembranças, né, e que, de algum modo, define as lembranças, né, mesmo que essa incerteza nunca seja eliminada de fato, né, sempre uma tentativa falhada nesse sentido, mas ainda assim é necessário tentar circunscrever essas lembranças de algum modo. E o fotolivro, ou seja, essa organização, né, das imagens sequenciais, é uma dessas possibilidades de fazer isso.
Mesmo, evidentemente, que a gente sabe que o caráter ilusório, fantasmático, né, espectral da fotografia nunca será contornado por completo, né? Não importam quantas fotografias nós ajuntemos num livro, sejam reunidas. Em todo caso, a narrativa, que é implícita no formato do fotolivro, nos ajuda a lidar de um modo menos fugidio, de um modo menos espectral, ou com o desejo de guardar a memória de alguém ou de alguma coisa, através das imagens fotográficas. É uma forma de fazer as imagens fotográficas falarem mais de perto sobre alguma coisa ou de alguém, né? Estarem mais perto, circunscrever melhor o assunto com que se quer tratar. Então, essa talvez seja o primeiro motivo que escolhi falar de fotografias, porque falar de fotolivros, porque ele tem essa característica de cercar melhor alguma coisa, algum assunto. Mas a escolha de falar de fotolivro aqui se deve também a uma hipótese que eu tenho, mas, embora não tenha como provar isso, né, alguma coisa, é mais uma intuição do que qualquer coisa, é que esse formato, né, o formato do fotolivro, é nesse formato que algumas das mais interessantes aproximações entre arte e política têm sido feitas no Brasil nos últimos anos. Não sei dizer o porquê exatamente dessa minha impressão, né? Eu talvez tenha tido sorte de pegar, né, de me defrontar com alguns exemplos interessantes de fotolivros que lidam com essa questão, inclusive trabalhos do próprio Trema, ainda não formalizados em fotolivros, mas são fotolivros em potencial, como a questão de Pinheirinho, essa questão de imigração, né? São trabalhos que, de algum modo, têm tentado dar conta dessa relação entre a imagem fotográfica e a política, entre a imagem em geral e a política no Brasil. E eu acho que isso tem a ver justamente com a questão da narrativa, que eu falei há pouco. Talvez uma das razões para isso seja o fato que as narrativas aparecem de um modo muito mais confortável no fotolivro do que, talvez, em outros formatos, em outros suportes, em outras plataformas de veicular imagens, outras formas de expressão artística no Brasil, incluindo outras formas de exibição da imagem fotográfica de maneira isolada, ou com uma exposição, ou como uma imagem posta sobre a parede. E é interessante pensar nisso, porque eu acho que, por muitos anos, essa questão da narrativa foi, de alguma maneira, sublimada na arte brasileira, né? Como se ela fizesse parte de uma arte que existiu lá atrás, durante, talvez, a ditadura militar, uma arte que era considerada mais política também, mais narrativa, talvez até os anos 80, mas que depois isso foi, de algum modo, abandonado, como se não pudesse, como se a narrativa fosse muito mais própria do campo literário, por exemplo, do que do campo visual, como se estivéssemos proibidos, de algum modo, a narrar através de imagens, e pudéssemos apenas sintetizar alguma história através de uma única imagem. Isso vale para a fotografia, e vale para a pintura, e vale para outras formas de expressão artística do Brasil. A impressão é que, no Brasil, durante muito tempo, durante muitos anos, era quase um pecado você narrar, se apoiar em meios visuais para elaborar narrativas, muito menos para elaborar narrativas sobre a situação política e social do país. Isso tem mudado, né? Isso tem mudado bastante no país. Eu acho que a fotografia, o fotolivro em particular, tem participado muito desse processo de mudança nos últimos, digamos, 5 ou 6 anos. Talvez não saiba precisar ao certo quando deu essa virada, mas certamente nos últimos anos, principalmente diante das últimas mudanças políticas no Brasil, né, nos últimos 5, 6 anos, todo o processo de 2013, da jornada de 2013, muitas questões começaram a demandar outras formas de representação no Brasil, que a crise de representação que a gente tanto fala não é só política, não é só parlamentar, mas é uma crise de representação mais ampla. Como a gente fala desse país, como a gente cria equivalências simbólicas, cria equivalências sensíveis desse país, em termos de imagens, em termos de gestos, em termos de escritos, em termos de sons. Como é que a gente recorta esse país que está mudando tanto, né? Isso tem forçado os artistas, de alguma maneira, assim como os cineastas, os escritores, os coreógrafos, enfim, todas as pessoas que
que lidam com o campo do sensível, né, que trabalham com o campo do sensível, a recortar esse país de outra maneira, a desenhar ele de outra maneira, a criar equivalências simbólicas para ele de outra maneira, de outras maneiras. Então, acho que, nesse sentido, é que a arte brasileira tem se defrontado, tem criado mais aquilo que a gente chama de uma maneira muito ampla e imprecisa de uma arte política. Não uma arte necessariamente engajada no sentido antigo da palavra que a gente usava, uma arte panfletária, uma arte que simplesmente serve para comunicar coisas que a gente já sabia, mas produções artísticas que nos levam, diante simplesmente da presença de uma imagem, ou de um conjunto de imagens, como a gente viu aqui, a pensar em questões, por exemplo, sobre a imigração de um modo distinto, a pensar em questões relativas à ocupação do espaço urbano, das invasões, dos sem-teto, etc., de um modo distinto, né? Simplesmente nos criando uma fissura, um buraco aí nessas formas de entendimento já assentadas sobre essa questão. Então, isso tem mudado bastante nos últimos anos, e talvez seja por isso que os fotolivros têm também recebido tanta atenção nos últimos anos, com publicações, com exposições, como aqui está, simpósios, enfim, sobre fotolivros, encontros de toda a América Latina que têm ocorrido sobre fotolivro, porque eu acho que o fotolivro tem essa potencialidade, né, de falar, de narrar aquilo que nos deveria importar, que nos deveria, de algum modo, afligir. Ou seja, de tudo que é objeto de disputa. Então, daí, portanto, que eu acho justificar de falar de fotografia, narrativa e política, né, para tratar do poder da fotografia registrar a memória de alguém ou de alguma coisa. Ou talvez, somente mencionando aqui uma discussão mais conceitual, que eu não vou seguir, mas que é interessante, talvez melhor do que falar em memória, nesse caso, fosse o caso de falar aqui de esquecimento, ou de como a fotografia pode se contrapor ao esquecimento, né? Porque ao invés de simplesmente confirmar a lembrança de alguma coisa que a gente já sabia, eu acho que a fotografia, e em particular o fotolivro, tem tido essa capacidade de se contrapor ao esquecimento de alguma coisa, de criar contranarrativas, de criar contra-histórias, né, de propor, de dar visibilidade a algo que estava invisível, né, de criar um discurso para aquilo que era só um ruído, né, visual. Então, eu acho que essa ideia da memória está, na verdade, muito mais ligada a uma ideia de se contrapor ao esquecimento. Bom, depois a gente pode, se houver tempo, falar um pouco mais sobre isso. Queria, então, passar a apresentar os fotolivros que escolhi para apresentar aqui nesse encontro. Eu acho que poderiam ser outros, claro, existem muitos bons exemplos, mas esses dois, como eu disse, eu tive acesso a eles recentemente, me impactaram de diferentes maneiras, porque se tratam de coisas que acho importante tratar aqui. O primeiro deles chama-se Cabanagem, é de um autor, um fotógrafo paulistano, chamado André Penteado. E, à primeira vista, Cabanagem é um ensaio visual sobre um acontecimento dedicado a um evento, a um conflito, né, ocorrido num lugar muito específico, num tempo muito específico, que foi a província do Grão-Pará, né, que é essa região que hoje compreende partes do Pará, do Maranhão e do Amazonas. Até o século XIX tinha essa denominação. Um conflito ocorrido na província do Grão-Pará em meados do século XIX. Esse é digamos, o lugar, a Cabanagem é esse evento que ocorreu nesse lugar e nesse tempo. Mas o foco real do trabalho, na verdade, isso é reconhecido pelo artista em algum momento, é tratar não somente do Grão-Pará, mas é tratar do Brasil, e não somente daquele momento, no século XIX, mas do Brasil de agora. É uma estratégia de falar do Brasil de agora. Fala do Grão-Pará, um evento um fato ocorrido no Grão-Pará no século XIX, para falar do Brasil e de agora. Então, o foco do livro, de fato, é o Brasil inteiro, e não só o Pará, num momento de agora. Então, esse trabalho ata, de alguma maneira, tem a pretensão de atar, de articular
espaços e momentos supostamente distantes no país. E, ao fazer isso, eu acho que é um trabalho que mistura, ou que aproxima, confunde um gesto artístico com uma reflexão sobre a história do Brasil, né? Tanto a passada quanto o presente, sem ser, como vocês vão ver, minimamente didático. E só para dar um pouco de contexto histórico ao que foi a cabanagem, né? Talvez para quem não tem essa informação, a cabanagem foi uma das mais intensas e mais violentas disputas de poder, disputas pelo poder no Brasil pós a independência formal do país, como vocês sabem, ocorrida em 1822. Naquele momento, pós-independência, a população, principalmente negra, índia e mestiça daquela região, né, insatisfeita, não identificada com aquela nova ordem política instituída, né, com a independência do Brasil, ordem política na qual, basicamente, as mesmas pessoas continuaram mandando no país, né, principalmente aqueles egressos, os imigrantes portugueses, assim como antes os holandeses, os ingleses, também os ingleses e holandeses tinham antecedido os portugueses. Foram foi essa população que continuou ocupando os cargos do comércio, os cargos burocráticos, os cargos eclesiásticos, enfim, não houve nenhuma mudança significativa, apesar de se propalar que o Brasil havia conseguido a sua independência. Então, insatisfeitos com essa posição de inferioridade mantida nessa nova ordem da coisa, essas populações negras, mestiças e índias começaram a pleitear a sua insatisfação de uma forma, inclusive, violenta, né? Pleiteando, anunciando os danos a quais eles tinham sido submetidos por séculos e que agora, naquele momento, era a hora de eles assumirem um lugar diferente na sociedade, demandando não somente o fim da escravidão, esse levante da cabanagem está associado a essa demanda do fim da escravidão, mas também a uma demanda de ocupação, né, desses cargos por outras camadas da sociedade. Ou seja, uma reivindicação de um novo tipo de identidade para o país que não estava contemplada naquele arranjo político pós-independência formal de Portugal. Num primeiro momento, esse levante foi abarcado, né, foi adotado também por camadas da população branca que também estava insatisfeita com aquela situação, principalmente a camada média, que queria ocupar aqueles cargos que estavam ocupados naquele momento pelos portugueses. Mas, no decorrer do processo do levante, que começou em 1835 e durou 5 anos, né, foram, de fato, os cabanos, né, que eram chamados assim justamente por causa das habitações precárias deles, né, das cabanas. Né, os cabanos foram os cabanos que assumiram a dianteira desse processo e que estabeleceram esse embate violento com as forças do então Império Brasileiro, né. E a cabanagem, esse levante, só finalizou 5 anos depois de começado, quando chegaram as tropas vindas do Rio de Janeiro, chegaram inúmeras tropas mandadas pela corte, pelo imperador, né? E, ao final dos conflitos, mais de 30 mil pessoas tinham sido mortas no levante, né? Quase todas elas dos cabanos, né? Então, foi um movimento de insubmissão, né? Um levante de insubmissão a um arranjo de poder novo, mas igualmente excludente, né? Que tinha sido instituído naquele momento. Então, é sobre esse evento, sobre a cabanagem, né, que se estrutura o fotolivro do André Penteado, que é composto de 2 volumes. 2 volumes mais um encarte, que eu vou mostrar aqui. Estou aqui com o livro. Bom, a primeira coisa interessante a dizer desse trabalho, né, do cabanagem, é que, nas imagens que formam o livro, né, não há nessas imagens nenhuma referência direta ao levante, nenhuma referência direta a esse fato que eu acabei de narrar aqui rapidamente. O que existe são informações sobre o contexto que gerou esse levante, não na forma de imagens, mas na forma de um texto que acompanha o projeto gráfico, né? Que é esse texto aqui,
que ele funciona quase como um pôster, né, um jornal, uma folha de jornal, né, um texto que vem assim dobrado, chamado Para Ver a Cabanagem. É um texto de autoria de uma historiadora chamada Magda Hitt, e nesse texto ela simplesmente narra os acontecimentos, como um texto histórico, né, narra os acontecimentos da cabanagem e sugere que as causas estruturais, né, para a ocorrência da cabanagem continuem em vigor, né, tornando as demandas dos cabanos lá atrás ainda tragicamente válidas para a população pobre e mestiça de agora, não somente naquela região, mas no país como um todo. E aqui, o que eu queria ressaltar é que, embora a tese principal do projeto, né, do fotolivro, seja explicitada nesse texto, dessa maneira que eu falei, ou seja, é um texto sobre a cabanagem, mostrando a validade atual da cabanagem, né, esse texto não serve de um roteiro conceitual para o livro do André Peteado, né, não serve de um roteiro para a criação e ordenação das fotografias, né, afinal de contas, a gente já sabe o quão violento o Brasil continua sendo, o quão desigual o Brasil continua sendo, e a publicação não pretende simplesmente confirmar essa situação. O que ela faz se inscrever, o que o livro faz é se inscrever numa tradição artística, né, uma tradição que esboça, por meio dessas imagens articuladas, né, uma espécie de política do olhar que não ilustra simplesmente, como eu disse, o que a gente já sabe, mas institui, pelo contrário, uma certa, que a gente poderia chamar, uma pedagogia de desaprender significados já estabelecidos, já assentados, né, sobre aqueles assuntos que o livro pauta. É quase como se o livro, as fotos, nos quisessem mostrar visualmente, né, nos quisessem fazer com que nós desaprendêssemos visualmente algumas questões já assentadas, ou essa ideia de um Brasil pacificado, e nos quisessem mostrar, pela mera sucessão de imagens, né, uma outra forma de entender esse país, uma outra forma de olhar para essa continuidade histórica entre o que ocorreu lá no século XIX, no Grão-Pará, e o que ocorre hoje no Brasil inteiro. Então, deixando de lado o texto, o fotolivro é composto por 2 volumes, né? Esse menor, que não tem nada escrito nele, na capa, e um outro maior, tanto em volume quanto em dimensões dele, também não tem nada escrito nele. Não há nenhuma hierarquia aparente entre eles, né? Eu acho que os 2 reforçam os certificados, e nesse livro menor, o que a gente encontra são fotografias de pessoas. São fotografias de pessoas com a descrição do que é que elas fazem, né? São pessoas que o artista o fotógrafo encontrou ao longo da sua pesquisa para fazer a cabanagem, né? Ele fez essa pesquisa em várias cidades, não só em Belém, mas em cerca de 11 cidades dessa região do Pará. Então, conforme está explícito nessas indicações, nessas informações, são pessoas que, de algum modo, têm uma ligação com o que ocorreu naquele momento do levante, da cabanagem, de forma direta ou indireta, implícita ou explícita. Por exemplo, esse daí é um descendente, pelo menos, se diz ser descendente de um personagem central no evento da cabanagem, lá do século XIX. Né? As fotos também incluem historiadores que lidam com o tema da cabanagem. Esse é um exemplo dessa senhora e desse homem aqui. Né? Outras fotos são de... Esse é um líder político, eu acho que é um político da região lá, que ele considera herdeiro dos cabanos, dos ideais dos cabanos. Né? Ele fala, quer dizer, faz parte da plataforma política dele se apresentar como herdeiro dos ideais dos cabanos. Fotografias também de agricultores da região. Ou de religiosos. Ou
ou de pessoas que trabalham no funcionalismo público lá da região, ou de pessoas que trabalham no comércio da região. Vigilantes, seguranças de lojas, de prédios públicos. Enfim, são vários personagens da região que ele simplesmente enumera, quer dizer, coleta, né, faz esse inventário desses personagens, colocando essas informações, breves informações, ao lado. Então, são fotografias feitas no ambiente de trabalho, ou na casa dessas pessoas, né, desses retratados, que formam essa, como eu disse, essa galeria de tipos, né, que perduram, tipos que vêm de muito tempo, que é o funcionário público, é o policial, é a pessoa que trabalha no campo, é o intelectual, enfim, que articulam questões, né, que pela gravidade dessas questões ainda ecoam, né, aquelas questões que existem na época da cabanagem, como a disputa por terra, os conflitos, né, hierárquicos, o papel da igreja, o papel do Estado, enfim, são questões que são personagens, né, que ainda são os mesmos que presidiam as narrativas daquele momento. O segundo volume, né, que é esse volume verde aqui, ele difere do outro, não somente em tamanho, mas ele não traz, primeiro, nenhum escrito, ao contrário desse aí, nenhuma chamada, nenhuma legenda, e também não há nenhum retrato de pessoa nesse volume, nesse segundo volume. As poucas imagens da figura humana presentes nesse volume são imagens que o André Penteado se apropriou de outros lugares e colocou no livro, como eu vou já mostrar. O livro começa com uma sucessão de imagens de floresta, de matas, né, mais abertas ou menos abertas, né, uma sucessão grande de imagens, que eu só trouxe essas duas aqui para mostrar. E essa sucessão de imagens, que são muito atraentes, né, são muito bonitas, elas são quebradas depois de, sei lá, uma sucessão de 7 ou 8 dessas imagens, por essa imagem que introduz algo estranho, essa sala, essa casa, essa entrada de algum lugar, com esse ambiente quase fantasmagórico, todo vermelho, não se sabe exatamente o que é. Às vezes parece uma maquete, às vezes parece a entrada de algum lugar, né, que introduz esse corte, nos anunciando que algo ali que não vai se dar naquele ali uma leitura celebratória das imagens da Amazônia, né. E aí o que vem, a partir daí, sucedem-se várias fotografias, né, de ambientes vazios de pessoas, onde não há nenhuma pessoa, e quase sempre espaços inutilizados, espaços decaídos, seja pela ação do tempo, seja pela ação da natureza, ou pela ação do homem mesmo naqueles espaços, né. Ou seja, por exemplo, imagens de escritórios, né, escritórios disfuncionais, ou escritórios desocupados, né, onde parece que alguma atividade houve ali, mas não há mais, foi abandonado por alguma coisa, está decaído, está obsoleto, né, algo, enfim, paralisado, desocupado, abandonado. Há uma série dessas imagens ao longo do livro. E há também várias imagens de ambientes religiosos, seja igrejas, não fica claro o que ambientes são esses, muitas vezes, onde existem essas figuras de santo, ora esfaceladas, ora encobertas, né, como se estivessem fora de uso, não fossem usadas para nada, né. Há também algumas imagens de terrenos abertos, onde as árvores foram derrubadas, né, essas matas também sendo invadidas, ocupadas, né, e também vários prédios, várias edificações em ruínas, né, como se tivessem também sido depredadas ou simplesmente abandonadas por algum motivo. Então, há um ambiente de desolação, né, de abandono ao longo de todo o livro. Então, são imagens, né, que parecem operar, que parecem mostrar, operar como vestígios de acontecimentos devastadores, né,
que deixaram esses lugares assim. Acontecimentos que podem ser simplesmente o esquecimento, né? Lugares que foram esquecidos, lugares que foram deixados para trás, que foram abandonados, né? Então, eu acho razoável entender essas fotografias, né, no contexto que elas estão situadas, num livro sobre a cabanagem, né, como evocações de aspectos conhecidos e violentos da cabanagem, né, tais como os embates envolvendo os políticos e os servidores públicos, né, naquele momento, do final do Império, fiéis ao Império, desculpa, naquele momento, os funcionários públicos fiéis ao Império, que defendiam aquela situação, e outros que a combatiam. Ou como lembrança da recusa dos cabanos, né, de aceitarem os dogmas da Igreja Católica, né? Então, essas imagens dessas santas cobertas ou danificadas, né? Eu acho que são muitas as possibilidades de associações entre essas imagens de desmanche social, né, e a brutalidade que marcou o conflito da cabanagem. Em todo caso, quando são vistas em conjunto essas imagens, numa edição vertiginosa do livro, que alterna e mistura os tons e as composições dessas imagens, né, o resultado é sempre de desolação, de confinamento e clima de desolação que ainda é amplificado pela inserção, como eu disse, de poucas imagens de figuras humanas que são apropriadas de outros lugares, né. Que imagens são essas? A primeira dessas situações de imagem humana que o livro traz, que é repetida algumas poucas vezes no livro, são registros fotográficos de pessoas mortas, imagens que aparecem nos jornais mais populares, né? São imagens que ele retirou do Diário do Pará, um jornal de Belém, né? E imagens que sempre preservam as identidades dos retratados através desse artifício digital, né, onde o rosto da pessoa é velado, né, é encoberto. Ou seja, é uma prática muito comum de jornais de ocultarem, por meio de gráficos, a região dos olhos dos mortos. Uma segunda imagem humana que entra nesse livro, é essa imagem que aparentemente foi retirada de duas pinturas, né, reproduções de duas pinturas, que foram editadas dessa maneira também cortar os olhos das pessoas retratadas, né. E, por fim, não sei como os olhos não pudessem ser vistos. E, por fim, a terceira imagem, que também, como as outras, feitas por terceiros e apropriada pelo fotógrafo, exibe o rosto dessa senhora negra, né, que ri, mas cujos olhos estão vendados por essa mancha de luz. E, nos três casos, o que esses três casos têm em comum justamente são imagens que tratam da impossibilidade de enxergar, né, dessa velação do lugar de onde se pode ver o mundo. Então, dessa narrativa claustrofóbica, né, e fragmentada que emerge dessa publicação, né, da cabanagem, me fica essa impressão forte de que o passado, de algum modo, espreita o tempo de agora, né? Ou seja, afirmando essa incômoda continuidade nessa trama, nessa tessitura de fatos, né, que constitui a história do Brasil. Ou seja, valendo-se dessa estética quase forense, né, na feitura e na apresentação das imagens, me parece que o André Penteado busca evidências, sugere, né, que, através dessas evidências, dessas imagens, que esse acontecimento, passado há mais de 150 anos, lá no Grão-Pará, de algum modo ainda ecoa no Brasil de hoje, né. São cenas de conflito, de isolamento, de esquecimento, que ainda ecoam no Brasil, que fazem articular esses dois lugares, dois momentos. Então, acho que, de alguma maneira, ele inventa a potência, ou ele fala de uma potência política que existe no gesto, no ato de fotografar, né? Potência política que existe nessa fotografia, que, mais do que rememorar alguma coisa, ou mais do que comemorar alguma coisa, luta contra o esquecimento de algo, contra o esquecimento de questões que pautam a vida social no país. E, com isso, eu passo para o segundo fotolivro, né, que gostaria de comentar aqui, mas, para fazer essa passagem, eu queria mostrar essa imagem, de um fato ocorrido em janeiro de 2014, no Rio de Janeiro.
foi muito noticiado na época, né? Essa imagem mostra um adolescente negro que também, inclusive, está com os seus olhos vendados, que foi identificado, ou foi apontado como autor de um crime, de um roubo, lá no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo do Rio de Janeiro, e que foi perseguido por alguns homens que estavam nas proximidades, foi perseguido, foi capturado, foi espancado, teve sua orelha cortada e, por fim, foi preso num poste com esses cadeados de bicicleta. E ainda nu, né? Tiraram a roupa dele, o espancaram e deixaram preso nesse poste. Então, essa cena desse suplício, né, foi gravada por uma moradora da vizinhança lá, foi disponibilizada nas redes sociais e depois foi amplamente reproduzida na imprensa do Rio de Janeiro e nacional. Bom, essa imagem, ou as imagens que foram divulgadas desse jovem adolescente, esse jovem negro que foi acusado de ter cometido um roubo, imediatamente provocaram associações com registros antigos feitos em gravuras no Brasil do século XIX, em que homens e mulheres negros eram escravizados, né? Eram amarrados em pelourinhos para receberem castigo, né, dos seus senhores por faltas supostamente cometidas por eles, né? Então, cenas que imaginava-se que pertenciam ao passado escravocrata do Brasil, quando essas disputas, né, eram resolvidas dessa maneira, né, através do domínio direto que alguns exerciam sobre os corpos dos outros, né, muitas vezes eliminando esses corpos dos outros, em última instância. Então, essas cenas, de repente, passaram a ter semelhança perturbadora com aquela imagem do jovem preso com esse cadeado de bicicleta no poste, né. Essa semelhança denunciava, então, essa persistência no imaginário e na prática do Brasil de hoje, né, de modos de resolver conflito que dispensam qualquer rito, qualquer mediação da justiça. Dispensam os ritos mais básicos da justiça, né. É coisa resolvida ali agora, através da eliminação do outro, né. Então, a semelhança que tornava evidente ainda o lugar que geralmente cabe nessa divisão de papéis sociais aqueles que têm poucos meios e que possuem a pele escura. Bom, esse fato também chamou atenção para outras ocorrências semelhantes no Brasil. Não foi um fato isolado esse do rapaz, né? Começaram a pipocar no Brasil várias imagens, né, onde apareciam situações muito semelhantes ocorrendo no Brasil inteiro, né? Ou seja, um fato que ocorre com regularidade no Brasil, em que acusados de algum delito são justiçados, né, por um agrupamento de indivíduos que se colocam na posição de árbitros últimos, né, de crimes supostamente cometidos por eles, né. E esses acontecimentos seguem uma espécie de uma coreografia macabra, em que quase sempre eles seguem essa coreografia, de que as pessoas são perseguidas, né, são xingadas, são agredidas com chutes, pontapés, com o uso de porretes, de lâmpadas, o que for, e, eventualmente, são mortas nesse processo, ou, no mínimo, mutiladas, né. Esses acontecimentos, né, desde o final do século XVIII, passaram a se chamar de linchamentos, né. Linchamentos por conta, em referência a um fazendeiro norte-americano chamado Charles Lynch, né, que, no contexto da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a tentativa de separação do norte abolicionista do sul escravista, né, ele, morador do sul e defensor da escravidão no Brasil, ele começou a perseguir as pessoas que, junto com a milícia que ele montou, perseguia as pessoas que se posicionavam a favor da secessão americana. E esses perseguidos, no mais das vezes, eram homens e mulheres negros que, obviamente, se colocavam a favor, né, do fim da escravidão nos Estados Unidos. Então, a partir daí, ele usava esses fatos, né, se tornou tão notória a ação do Charles Lynch nesses processos de perseguição e morte, né, dos
dos homens e mulheres negros dos Estados Unidos nesse contexto da Guerra da Secessão Americana, que esses atos passaram, ao longo do tempo, a se chamar de linchamentos, lynching, o ato de Charles Lynch, né? Aquilo que o Charles Lynch faz, lynching, linchamento em português. Bom, a prática desse linchamento, do linchamento, se alastrou de tal forma no século XIX, no final do século XVIII, no século XIX, que até o início do século XX, né, se tornou comum, na virada do século XIX para o século XX, se tornou comum a produção de cartões postais, né, registrando os linchamentos. As pessoas faziam fotografias dos linchamentos e essas fotografias eram utilizadas para a criação de cartões postais. Postais como comuns, como existem hoje das cataratas. Aí. E as fotografias, e no texto se dizia qual é o contexto que a pessoa foi morta, porque essa pessoa foi linchada. Né? Um outro exemplo de um postal desses que se tornaram febre nos Estados Unidos no final do século XIX, começo do século XX. Evidentemente que esses postais, há muito tempo, desde o começo do século XX, deixaram de ser produzidos, porque, claro, se tornou, por demais, evidente o absurdo, né, que era a produção deles, mas o fascínio público por essa forma de julgamento e de execução, né, não diminuiu. E hoje ele existe, né, esse fascínio se expressa através dos filmes, das fotografias dos filmes de linchamento que são feitos e colocados, por exemplo, no YouTube, o tempo inteiro. Né? E esses vídeos e fotos são rapidamente, depois que eles são postados, são rapidamente retirados do YouTube, mas outros quase imediatamente entram nos seus lugares, demonstrando essa sucessão de eventos macabros como esse que existem ainda hoje. Então, foi sobre esse material abundante, ainda que efêmero, que existe na internet hoje, sobre linchamentos, que o coletivo brasileiro de fotógrafos brasileiros chamado Garapa, né, fez um livro em 2015, um livro que, na verdade, é um objeto, só existem 2 edições no momento, 2 exemplares, né, mas que, eventualmente, vai se transformar numa edição maior, um livro chamado, justamente, Postais para Charles Lynch, né, que é essa segunda publicação que eu queria partilhar aqui com vocês. Esse projeto tem como núcleo dele a compilação de uma série dessas fotografias sobre linchamento, ou frames, na verdade, uma série de frames retirados desses vídeos que circulam na internet sobre linchamento. Aqui é o livro, como a física. Mas eles pegam os frames desses linchamentos e compilam uma série dessas imagens. Né? Vídeos amadores, são feitos em qualquer lugar do Brasil, por pessoas que estão perto e são jogadas depois na internet. Mas, em vez deles simplesmente articularem e imprimirem esses frames do modo como eles estão lá publicados nesses vídeos, né, eles submetem essas imagens a uma operação técnica que reduz um pouco da legibilidade das imagens, ainda que resguardando o entendimento geral do que está se passando aí. Né? E eles fazem isso, né, para alcançar esse objetivo de introduzir ruídos, né, nas imagens. O que eles fazem, eu não sei exatamente tecnicamente, eu não saberia explicar em detalhes tecnicamente, mas o que eles fazem é a mistura dos códigos digitais que constituem os frames, né, é como se abrissem esses frames em termos digitais, deixassem esses códigos digitais serem contaminados, sejam atravessados pelos códigos digitais dos textos, dos comentários que as pessoas fazem a esses vídeos da internet. Então, ele pega os códigos digitais das imagens, dos frames, os códigos digitais dos textos que comentam essas imagens, mistura esses dois e dá esse ruído, né, nas imagens agrupadas no livro. E esses textos, claro, são quase todos aqueles textos horrorosos, celebrando os linchamentos, dizendo que tem mais que morrer, tem que matar, etc. São textos tão odiosos quanto os próprios atos de linchamento. Então, como resultado dessa fusão técnica, né, feita, claro, de um modo intuitivo, eles não tem controle sobre o resultado do que vai sair dessa fusão desses códigos digitais, geram-se esses ruídos visuais que distorcem um pouco as imagens, que alteram um pouco ou que
oculta um pouco do conteúdo dos frames, né, tornando eles um pouco mais ou menos opacos, um pouco mais ou menos visíveis em relação ao que originalmente eram. E é interessante falar de que eles tornam um pouco mais opacos, né, essas imagens, porque essa opacidade das imagens, como vocês veem aqui, reflete ou equivale, talvez, à opacidade destinada socialmente à maioria das vítimas dos linchamentos no país. É como se as fotografias, de algum modo, opacas, por serem opacas, elas ecoassem ou se equivalessem à opacidade que essas pessoas têm na sociedade brasileira hoje em dia. Lembrando que a maior parte, a quase totalidade das vítimas dos linchamentos no Brasil são de pessoas pretas, jovens e pobres. Ou seja, de pobres, jovens, negros. Então, o conjunto dessas imagens... Então, o livro é uma coletânea dessas imagens, mas, depois de um bloco, intercalando blocos dessas imagens, o Garapa ainda... Essa aqui é mais uma imagem. Intercalando essas imagens, há também a inclusão dessas páginas gráficas, né, onde trechos dos textos que são utilizados para serem misturados com as imagens são também colocados aí. Você consegue ler pedaços desses textos nessa malha gráfica que é criada, nessa malha de sinais gráficos. Bom, acho que é sintomático também do componente racial que rege muito desses linchamentos, né, que a primeira manifestação visual sobre linchamentos que se tem notícia do Brasil aconteça quase às vésperas da abolição formal da escravidão no Brasil, no final do século XIX, mais precisamente em 1888, bem na véspera da abolição da escravatura. A primeira vez que um linchamento é registrado no Brasil visualmente, através de uma imagem, né? Mais especificamente, é registrado numa revista chamada Revista Ilustrada, né? Uma revista que costumava fustigar os donos do poder do Brasil da época, uma revista muito crítica, né? Mas poucas vezes a revista foi tão contundente quanto na publicação dessa imagem, dessa ilustração, feita pelo dono e ilustrador da Revista Ilustrada, que era o Ângelo Agostini, né? Seu proprietário e desenhista, né, da publicação. E essa imagem ela ilustra o listamento de uma pessoa, de um homem chamado Joaquim Firmino de Araújo Cunha, né? O Joaquim Firmino era delegado de uma cidade do interior de São Paulo, chamado Penha do Rio do Peixe, e o Firmino era conhecido por proteger escravos fugidos, né? E ele, então, a casa dele foi invadida, ele foi perseguido e foi morto em represália ao fato de ele estar escondendo escravos fugidos dos seus senhores, né? Isso já à véspera quase da abolição da escravidão no Brasil. Então, e quem liderou, segundo as documentação da imprensa da época, as 200 pessoas que invadiram a casa do Joaquim Firmino e mataram ele a pauladas e facadas, foi um fazendeiro norte-americano que morava na região, chamado James Warren, e que, aparentemente inspirado pelos métodos empregados pelo Charles Lynch, né, seu conterrâneo, decidiu também tomar nas próprias mãos o justiçamento da pessoa que ele julgava ter cometido um delito grave, né? Então, embora a prática do linchamento, evidentemente, seja ocorrido muito anterior no Brasil, e as maiores vítimas certamente foram os índios e os negros, né, aqui desde o começo do processo colonizador no Brasil, né, essa é a primeira vez que um linchamento é registrado visualmente no Brasil. E é interessante que seja o registro do linchamento de um homem branco acusado de defender homens negros, né, naquele momento no Brasil. E é interessante também dizer que essa forma desse registro é interessante que tenha sido publicado na imprensa, porque ainda hoje é na imprensa que se tem a maior parte dos registros de linchamentos no mundo, porque o linchamento, por sua natureza, é um ato que envolve
uma multidão, um agrupamento de pessoas, e é difícil que haja testemunhos, né, que as pessoas consigam testemunhar sobre a culpabilidade de um ou de outro que cometeu esse ou aquele ato dentro do contexto do linchamento, daquela turba, né? Então, muitas vezes, esses casos nem vão parar na justiça, e é na imprensa que, ainda hoje, se consegue encontrar a maior parte dessas informações, tanto textuais, quanto factuais, quanto de imagens sobre linchamentos. Mas se há algo que unifica a maior parte dos linchamentos ocorridos desde essa época até hoje, né, desde anteriormente a essa época até hoje, para além de todos eles se caracterizarem como atos de desumanização das pessoas, né, é o fato deles terem, como disse, como alvo principal, né, segmentos específicos da população do país, né, em termos de idade, em termos de raça, em termos de classe. Né. Não é por nada que, apesar da relativa opacidade das imagens que o Garapa mostra nesse livro, nesse fotolivro, né, o Postagem para Charles Lynch, é possível notar que todas as vítimas que estão ali retratadas são jovens e têm a pele escura. E se eles pudessem, de algum modo, né, narrar as histórias de vida deles, ficaria claro que também são pessoas pobres, são pessoas de poucas posses. Então, uma coisa recorrente nesse crime. Também não é por nada que as últimas 4 imagens do livro, né, do Postagem para Charles Lynch, são justamente desse adolescente pobre negro, né, que, ferido e despido pelos seus agressores, é preso no poste através desse cadeado de bicicleta. Quase como uma lembrança, assim como o Cabanagem nos lembrou que existe uma continuidade histórica, né, entre os processos que ocorreram lá e os processos de agora, do Brasil de agora, de algum modo, esse livro também é uma lembrança, né, de um passado que insiste em intrometer-se no contemporâneo, no agora, no atual, enfim, aí, pode ocorrer aí fora. Né, um passado que está presente e aqui e agora. Né. Bom, e o último projeto que eu queria falar, o último fotolivro que eu queria falar, esse de uma autora veterana na fotografia brasileira, embora nascida na Suíça, que é Cláudia Andujar. Né. É um livro que ela publicou há alguns anos já, talvez uns 10 anos, reunindo esse livro aqui, publicado pela Kozak Naif, chamado Marcados. É uma série de fotografias que ela chama de Marcados. Bom, Cláudia Andujar, não sei se vocês conhecem a história dela, o trabalho dela. Ela veio para o Brasil nos anos 50, muito jovem. E, bom, resumindo a história, ela se tornou fotógrafa e começou a trabalhar na imprensa, fazendo trabalhos para revistas brasileiras na época dos anos 60, 70. E, num dessas editoriais, ela foi enviada para a Amazônia, pela revista Realidade, para fazer um trabalho sobre a região ali no norte de Roraima, onde ficava a maior parte da população Yanomami, nas terras brasileiras. Os Yanomami ficam ali no norte do Brasil e sul da Venezuela. E ela, a partir daí, se encantou com aquele universo que ela descobriu, se sentiu, depois ela foi descobrir por quê, mas se sentiu plenamente em casa naquele momento, e começou a voltar para a região para fotografar de novo os Yanomami. E ela, nos anos 70, passou temporadas extensas nessa região, né, dos Yanomami. E esse é a típica fotografia que ela fez nesse momento, né, tentando capturar em fotografias, em imagens, coisas que ela sentia mais do que via, talvez, né, o sentimento que ela tinha dos rituais da vida dessa população de Yanomami. Então, são fotografias que tentam, de alguma maneira, capturar, né, um pouco dessa forma de vida complexa
né, que contribui, como a de várias outras populações indígenas, para essa diversidade de saberes que existe no mundo. Bom, nesse momento, a partir de meados dos anos 70, 75, 77, onde ela frequentou muito essa região e fez uma série de fotografias que marcaram muito, que são hoje reconhecidas como um conjunto importantíssimo da fotografia brasileira. Foi nesse momento que o governo brasileiro começou a ocupar de uma forma mais decidida a região amazônica. Foi nesse momento que começou o trabalho da chamada Perimetral Norte, né, que cortava longitudinalmente a região Amazônia, indo até atravessando a região dos Yanomami, né. Foi também nesse momento que o governo brasileiro começou a permitir, de uma forma maciça, a extração mineral, né, na região, fazendo vistas grossas, inclusive, para a extração ilegal, né, de minérios na região, com a poluição dos rios, a devastação das matas, enfim, e com a presença maciça de homens brancos na região, que, evidentemente, trouxeram doenças para os índios, acabaram com parte dos modos de sustento dos índios, na medida que os rios ficaram poluídos de mercúrio, por exemplo. E ela começou a fotografar também essa situação, essa mudança drástica na vida dos Yanomami, né? Começou a fazer fotografias sobre essa situação. Então, esse é um período, né, no final dos anos 70, né, em que as fotografias de Cláudia capturam tanto coisas como essa, né, essas situações, como esse novo mundo que estava surgindo, ou, na verdade, a destruição daquele mundo dos Yanomami e a introdução de alguma outra coisa que era muito estranha, muito esquisita e muito feia. E é engraçado que nessa foto você já vê a presença das construtoras lá na região do Amazonas, fortemente ligada a esse projeto desenvolvimentista do governo, que entra governo, sai governo, entra direita, entra esquerda, e continuam marcando presença, né, na vida do país. Então, ela começa a fazer esse tipo de registro, ela começa a perguntar muito, a se intrometer muito nessas questões, e torna-se uma pessoa incômoda para o governo naquele momento, e a Polícia Federal manda ela embora de lá. Ela tem que voltar para São Paulo. Então, em 77, ela é expulsa da região, volta para São Paulo, né, e começa a organizar todo esse arquivo dela. Então, a partir de 78, o trabalho de Cláudia deixa de ser tanto de fotógrafa, né, passa a ser menos o trabalho de aprender visualmente a vida dos Yanomami, mas ela começa a imaginar processos, meios de proteger aquela população, de defender aquela população daquele processo que ela estava registrando, que ela tinha começado a registrar, processo de destruição, de morte mesmo das populações Yanomami, né. Então, ela começa a se associar a outras pessoas, a outras instituições, tanto do Brasil como no exterior, e se constitui uma instituição chamada a Comissão pela Criação do Parque Yanomami, né, o CCPY, né, a Constituição pela Criação do Parque Yanomami, que vai, ao longo de todos os anos 80 e 90, lutar pela constituição de um território Yanomami, né, que contribuiu enormemente para a criação da terra Yanomami, que no final dos anos 80, começo dos anos 90, foi demarcada. Então, entre as atribuições dessa comissão, ela, como uma coisa urgente, entre as coisas mais urgentes, estava prestar assistência médica a essa população, que estava literalmente morrendo com varíola, com sarampo, com várias outras doenças que eram pegadas assim rapidamente, na medida em que eles não tinham, né, imunidade para essas doenças. Então, é nesse contexto que ela começa a voltar, ela consegue autorização para voltar para o território Yanomami, volta diversas vezes lá, dessa vez acompanhada de uma pequena equipe médica que ela conseguiu regimentar, na verdade, 2 médicos voluntários da Escola de Medicina Paulista. Ela e essas 2 pessoas voltam para lá, e é nesse contexto que ela realiza, no começo dos anos 80, uma série de fotografias que depois ficaram conhecidas como os marcados. Essa série de fotografias de índios Yanomami com essas placas de números, marcando ele com esses números aí. Nessas fotografias, ela registra crianças, mulheres e homens Yanomami, tribo por tribo, ela e os meus vão lá registrando, fazendo cadastro, né, desses índios, né, porque era essa única forma de registrar,
de identificar eles para um acompanhamento médico. Porque como os nomes dos Yanomamis não são nomes fixos como os nossos, né? Então eles mudam em função do contexto, dependendo de quem chama as pessoas, se é o pai, se é o irmão, se é o amigo, enfim. Uma forma mais clara e mais segura de identificar eles era através de atribuir a cada imagem, cada rosto, um número. Naquela aldeia, esse rosto era o número 6, esse rosto era o número 55. E foi assim que eles fizeram fichas médicas para acompanhar, ao longo do tempo, esses índios. Né? Ao longo dos meses, iriam de uma forma rotativa nessas aldeias para ir vacinando, tratando, tentando salvar fisicamente mesmo essas populações. Ocorre que são justamente essa forma de registrar, né, os Yanomamis visualmente, né, que torna, ao mesmo tempo, elas testemunhos dessa tentativa de salvamento, mas também são fotos desconcertantes, né, porque a gente fica se interrogando a natureza do que é que a gente está vendo aqui, o que é que isso significa. Só que uma ilustração aqui são as imagens lá deles, dos médicos lá nas aldeias, né, nesse contexto em que eles estavam lá tentando fazer esse tratamento médico, né, dentário, enfim. Mas são imagens que perturbam, inclusive porque para os Yanomami não fazia sentido nenhum números. Na época, onde existia pouco contato ainda com a população branca, segundo Cláudia relata, né, só existia para eles muito ou pouco. Ou era pouco ou era muito. 3, 5, 8. Não fazia sentido essa forma de contar as coisas. Ou as coisas eram o suficiente, pouco ou era muito. E ela narra uma vez que, quando ela colocou no pescoço de um desses Yanomami essa placa para fotografar, a sensação que ela tinha é que eles achavam aquilo como mais um colar, um adereço, um adorno estranho, claro, que não era feito com os materiais que eles estavam fazendo, uma coisa plástica, um material que eles não conheciam, ou não eram familiarizados o suficiente, mas eles viam aquilo como uma espécie de um adorno. Não tinham muita ideia, naquele momento inicial, para que aquilo servia. Então, de uma primeira avisada, esse método escolhido para individualizar os Yanomami parece uma coisa meio invasiva, né? Uma classificação completamente dissociada de toda a cosmogonia que rege a vida dos Yanomami, onde não faz sentido esse tipo de ordenação numérica das coisas, ainda mais a numeração, a redução da identidade de uma pessoa a um número. Mais ainda, esse tipo de ordenação, e esse tipo de classificação, e até esse tipo de ordenação que ela utilizou aqui, né, de individualizar eles, um por um, assim, né, evoca usos semelhantes de números e de símbolos, né, ao longo da história, né, para identificar as pessoas, mas não somente para identificar, mas para perseguir as pessoas e para matar as pessoas. Como, por exemplo, essas fotos feitas pelo regime do Khmer Vermelho, no Camboja, nos anos 70, né, onde os prisioneiros eram numerados e fotografados antes de serem mortos. Eles fotografavam cada um dos prisioneiros e, a partir daí, eles eram levados para serem executados. Quase como um registro macabro, né, desse extermínio, que depois foi todo encontrado e documentado e virou livro, etc. Então, há essa perturbadora semelhança entre essa situação e essa daqui. Só que e também é impossível não lembrar também entre a situação desse tipo de classificação com a situação dos prisioneiros judeus em campos de concentração no regime nazista. E uma associação tão mais perturbadora quando se descobre
que toda a família paterna de Cláudia Andujar foi morta em campos de concentração durante o regime nazista. Ela é a única sobrevivente da família dela, por uma contingência que ela estava no momento com a mãe dela, que não era judia, e escaparam. Conseguiram fugir e ela veio bater no Brasil, depois de alguns 3, 4 anos em fuga. Então, há essa perturbação, esse desconforto, né, de quem olha as imagens da Cláudia Andujar, dos marcados. Ocorre que saber o que levou à feitura dessas fotografias, né, e essa informação é sempre dada todas as vezes que Cláudia exibe essas fotos, ou que elas são publicadas em livro, em publicações, né, ou seja, essa tentativa de salvar os índios abre uma fissura nessa identificação inicial que a gente faz entre essas imagens e aquelas imagens de pessoas que são identificadas para serem mortas, executadas, eliminadas, né? Então, o que poderia ser um gesto de violência simbólica, né, ou mesmo física, né, sobre esses índios, ou um registro de um ato discricionário de alguém que vem de fora, né, ato discricionário contra as populações indígenas, essa violência, termina se revelando uma estratégia de luta pela sobrevivência desses povos ameaçados, né. Então, essa ambiguidade que existe, né, desde a produção das imagens, que eu acho que justificam elas como parte fundamental da obra de Cláudia Andujar. Eu acho que uma das obras mais potentes e importantes da trajetória de Cláudia Andujar é esse trabalho dos marcados, porque ela marca essa ambiguidade da imagem, essa disponibilidade da imagem para ser interpretada também em diferentes modos, né. Então, ela afirma, de algum modo, a fotografia como instrumento de questionar quem olha elas acerca dos próprios tempos e dos próprios lugares que estão condensados ali, estão representados ali, né. Inclusive, nas primeiras... Hoje em dia, mais não, mas nas primeiras vezes que ela mostrou esse trabalho, ela fazia questão de nominar esse trabalho como marcados para viver, ao contrário das outras pessoas que tinham sido marcadas para morrer. Hoje em dia, ela acha que talvez não seja mais necessário fazer essa distinção tão clara, mas ela se sentia um pouco mal, assim, até por conta da história familiar dela, né. Mas era a única forma que ela encontrou para salvar essas pessoas, para tentar salvar essas pessoas. Então, essas imagens são... E tem um fato interessante, que ela, muitos anos depois de fazer isso, ela fez isso no começo dos anos 80, muitos anos depois, mais de 10, 15 anos depois, ela que se deu conta da identificação, talvez, que ela tivesse com os povos Yanomami, que estavam ameaçados de vida, justamente em função dela própria ter perdido a família dela, né, na guerra, né? Quase como se ela estivesse buscando uma outra família, não quisesse perder de novo uma família que ela tinha adotado de alguma maneira, a partir do começo dos anos 70, quando se encantou com o modo de vida dos Yanomami, e, novamente, aquela família dela, entre aspas, estava sendo ameaçada de morte. Bom, então essas imagens são constitutivamente cindidas, paradoxais, né? Eu acho que não dá para identificar nelas significados estanques, é preciso sempre contextualizá-las, né? E é interessante que essa possibilidade dessas imagens serem entendidas de várias maneiras e criarem vidas de várias maneiras é o fato de que elas foram criadas, como eu falei, lá nos anos 81, entre 81 e 84, elas foram criadas para fazerem parte, né, desse campo médico, né, desse circuito da medicina, né? E no final, e em meados dos anos 2000, mais de 20 anos depois, elas migram desse espaço, onde elas funcionavam ali como uma fotinha 3x4, no campo da medicina, e ingressam finalmente, ampliadas, o campo da arte, seja na forma de exposições, seja na forma do livro, né, que eu mostrei aqui. Então, é como se, embora são formas completamente distintas de inserção dessas imagens, digamos, no campo social, né, uma aqui no campo médico, outra no campo da arte, mas que ambas têm como objetivo, de algum modo, salvar os Yanomami.
ela transformou esse projeto, esse trabalho, em obras de arte, como uma forma de novamente dar circular a questão da defesa, a vontade da defesa do povo Yanomami, né, como para defender o povo Yanomami. Então, nessa crueza ambígua dessas imagens, né, dessas fotografias, essas fotografias dão evidências de que os Yanomami, desde há muito tempo, sofrem violências diversas de pessoas, de instituições, estando, por consequência, sempre expostas ao desaparecimento. E, para se contrapor a essa exposição ao desaparecimento dos Yanomamis, é que ela os expõe como trabalho de arte também. Isso é uma ambiguidade nessa ideia da exposição, que o filósofo, historiador Didi Huberman, Jorge Didi Huberman, trabalha muito bem isso, né? Com esse jogo, quase um jogo de palavras, que está implícito na palavra exposição, né? A gente sempre quer expor as pessoas, mas é fundamental, mais fundamental, expor as pessoas que já estão expostas ao desaparecimento. E é necessário expor essas pessoas justamente para que elas não fiquem expostas ao desaparecimento, para que elas ganhem rosto, para que elas ganhem voz, para que elas possam ser incluídas, contadas, né, quando se fala do povo brasileiro, por exemplo, mesmo mantendo sua identidade indígena. Mas são pessoas que importam, são pessoas cujas vidas têm que ser defendidas, cujas vidas têm que ser valoradas. Então, ao expor as imagens de Yanomami no espaço visível da arte, né, a Cláudia Andujá confere a elas presença no mundo, uma presença única no mundo, né, e atualiza o esforço que ela tinha feito décadas atrás de tentar salvar a vida delas através dessas fotografias. Então, por não ter medo de identificar os índios através desses dispositivos, né, dos números, né, que são tão estranhos a eles, né, e por não ter medo de evocar com essas imagens, né, traumas históricos imensos, como o do Camboja, como dos nazistas, Cláudia Andujá aposta com esse trabalho, né, com os marcados, né, nessa potência que a arte tem de tornar visível e de partilhar os danos feitos a vários povos do mundo, a povos como os índios Yanomami. Então, ela se põe a serviço dessa exigência ética de restabelecer ou de construir uma legibilidade social dos povos depostos dos seus direitos mais básicos, como é o caso dos Yanomami. Ou seja, ela se coloca na exigência ética de inserir os Yanomami, por meio dessas imagens, né, nessa complexa teia de negociações e de embates em que as diferenças são confrontadas e medidas umas com as outras, em que a vida deles é medida com as nossas. Ou seja, uma exigência, ela se coloca essa exigência de estabelecer um lugar de representação para o outro, né, no qual a palavra somente já não basta, mas é preciso mostrar, é preciso dar um rosto a essas pessoas, mostrar essas pessoas. É isso que a imagem pode fazer. Então, são imagens que aproximam coisas completamente disparatadas, como os corpos dos índios e esses números, né, essas plaquetas com os números, para justamente subverter essa invisibilidade, para, quem sabe, talvez daí, a partir dessas imagens, junto a várias outras, se faça alguma coisa sobre essa situação. Bom, então, é isso. Eu acho que dessas diferentes maneiras, esses 3 livros, né, que eu apresentei rapidamente aqui, A Cabanagem, do André Penteado, o Postais, para o Charles Lynch, do Garapa, e o Marcados, de Cláudia Andujá, claro que ao lado de vários outros que poderiam ser citados, inclusive alguns trabalhos do Treman. Eu acho que são livros que reúnem e articulam imagens, né, articulam imagens na forma de livro, na forma de exposições, compondo narrativas sobre fatos do passado, mas fatos que ainda operam no presente, como é o caso da questão indígena no Brasil. Mesmo que transformados, são fatos que ainda operam no presente. Tanto a questão da cabanagem, questões, né, de disputa por terra, tanto a questão do lixamento, quanto a questão indígena no Brasil.
Então, são livros que, de alguma maneira, combatem o esquecimento, né? Combatem o esquecimento da nossa história, fissuram, quebram, fraturam as convenções que regem a vida da gente, quando essas coisas são muitas vezes colocadas de lado ou embaixo do tapete, né? E, desse modo, são trabalhos, são fotografias, são livros que fazem política, porque recortam o mundo, recortam a sociedade, recortam o Brasil de um modo diferente do que está aí disposto para a gente. Então, era isso. Obrigado.